Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Nós estamos em uma série aqui na Igreja Batista em Calcaia do Alto, uma série expositiva do Evangelho de Jesus segundo Marcos. E nós daremos sequência à exposição de Marcos nessa noite. Mas antes de lermos o texto, eu gostaria de chamar a sua atenção, como nós já falamos aqui nos avisos, que a partir do próximo domingo e durante todo o mês de maio, mês que carinhosamente nós chamamos aí de mês da família, nós pontualmente faremos uma pausa na nossa série expositiva de Marcos para nos concentrarmos no tema relacionado à família. Nós estaremos meditando aos domingos, no culto noturno, em uma série de em uma série de mensagens que tem como tema colocando a casa em ordem. Essa vai ser a nossa temática do mês de maio, colocando a casa em ordem. E a partir de junho nós retornaremos com a série de Marcos novamente. Marcos capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhes fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que não vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Pai, obrigado pela tua palavra. Palavra essa que nós já cantamos, que nos traz vida abundante. E nós queremos ouvir a tua palavra. Fala conosco, Pai.
Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se nós relembrarmos algumas passagens dos capítulos anteriores de Marcos, nós veremos que Marcos nos apresenta Jesus como alguém que durante o seu ministério ensinava. Nós já ouvimos ensinando com autoridade na sinagoga, Marcos capítulo 1, de versos 21, 22, nós já meditamos nesse texto. Nós também já o presenciamos ensinando uma grande multidão à beira-mar, Marcos 2, 13. E a grande questão que nós poderíamos levantar é o que Jesus ensinava. Marcos já registrou para nós que a missão de Jesus era anunciar o evangelho do reino de Deus. Nós já vimos alguns pequenos discursos de Jesus com os mestres da lei, que se tornaram os seus opositores. Mas até esse ponto, Marcos ainda não nos apresentou diretamente o que Jesus ensinava. E o convite para mim e para você nessa noite, meu irmão, é para nos reunirmos em volta da palavra de Deus e nos assentarmos aos pés de Jesus para ouvirmos os seus ensinamentos. Esse é o convite para nós. O verso 1 do capítulo 4 que nós lemos diz: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia. É óbvio que diante da oposição que Jesus estava enfrentando, a sinagoga havia se tornado um lugar perigoso para Jesus ensinar. Nós já vimos que os líderes queriam matá-lo. Então Jesus vai para um lugar espaçoso, Jesus vai para uma região ali, para a praia, onde ele pode ensinar, enquanto a multidão se ajunta para ouvi-lo. Jesus então está mais uma vez ensinando à beira-mar, porque a gente já vai ver, já vimos uma outra passagem que ele também estava ensinando ali. E a multidão que se forma em torno dele era tão grande, que ele entrou num barco e assentou-se. Jesus utiliza o barco como se fosse um púlpito ali flutuante, como ele já havia feito no capítulo 3, verso 9, e o povo fica na beira da praia ouvindo os ensinamentos de Jesus. Conseguem imaginar a cena? Sabe esses barquinhos de pescador que a gente vai na praia e vê ali? É como se Jesus estivesse se retirando num barco daquele, o povo em volta da praia e ele ensinando aquela multidão. É interessante porque ao sentar-se, obviamente é uma coisa óbvia, Jesus não ficaria talvez em pé no barco, né? Porque não sei se é possível ficar em pé num barquinho desses. Às vezes que eu andei, eu sentei. Mas Jesus, ele não senta simplesmente por uma questão óbvia, mas ele assume uma postura de um rabino ao ensinar o seu aprendiz, uma vez que naqueles dias, sentar para ensinar era um sinal de autoridade. De tal modo que aqueles que aprendiam de um mestre, aprendiam aos pés do mestre. Então era uma coisa comum isso. Agora um fato que me chama a atenção, é que se você está acompanhando as mensagens, vocês estão me ouvindo bem? Paulo, acho que no retorno aqui está picotando, aqui está me incomodando um pouquinho. Se puder só dar uma ajustada, por favor. Ao sentar-se, o fato interessante é que se você está acompanhando as mensagens da série de Marcos, você deve se lembrar que a multidão seguia a Jesus por causa da sua fama, por causa do que ele tinha a oferecer. Mas é interessante que agora nós vemos que essa multidão, aos poucos, elas começam a estar, a caminhar com Jesus e a ouvir os seus ensinamentos. Nós lembramos, eles estão indo até Jesus por conta da fama de Jesus. Jesus havia curado
o que Jesus havia feito, mas agora eles começam a caminhar com Jesus, e agora eles começam a prestar atenção aos ensinamentos de Jesus. E o verso 2, na primeira parte, descreve o modo como Jesus ensinava. Diz que ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas. E nós temos aqui no capítulo 4, uma das seções mais extensas do ensino de Jesus descrita por Marcos. A seção seguinte vai ser só lá no capítulo 13, são as duas grandes seções de ensinamentos de Jesus em Marcos por parábolas. E aqui nós presenciaremos então a descrição das parábolas do reino, que descrevem as implicações da chegada do reino neste mundo. E Marcos nos apresenta 4 diferentes parábolas. Nós lemos uma, que é a parábola do semeador, mas Marcos aqui também apresenta a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. É importante repetir algo que eu já disse algumas vezes aqui. O que significa parábola? Parábola traz a ideia de comparação. São histórias baseadas no cotidiano, no dia a dia, são observações que Jesus faz para que os seus ouvintes pudessem perceber algo novo, ao fim de que pudessem ser levados a refletir sobre os ensinos de Jesus. Jesus, ele utilizou no seu ministério as parábolas como um recurso didático com seus discípulos, com os líderes religiosos adversários, com as pessoas comuns, criando essas cenas familiares e diversas ideias que revelam a natureza de Deus, a oração, os valores espirituais, a administração dos bens, o julgamento, o reino de Deus, como no caso aqui. E Jesus então começa a ensinar dessa forma. E diante daquela multidão, ele diz no verso 3, ouçam, o semeador saiu a semear. E ele passa a contar a história, a parábola. E ele diz que enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu em espinhos, entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de formas que elas não deram fruto. E outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. Nós estamos no século 21, muito distante do mundo de Israel, do primeiro século, distante no tempo, distante na cultura. Mas, obviamente, para os ouvintes de Jesus, essas parábolas elas eram mais familiares. Estudiosos descrevem para nós que no mundo, no tempo, na cultura de Jesus, a prática da semeadura era a semeadura que ele chamava a lanço, era algo meio que padrão. É como se o lavrador ele carregasse um saco de semente, e ele a lançava, ia jogando ela no solo manualmente, e ele ia e voltava pelo campo lançando a semente com as mãos. Daí você com a mente do século 21 deve pensar, que desperdício. Né? Mas esse era o formato. E depois eles usavam um arado de madeira puxado ali por jumentos ou bois, e ele criava uma vala no solo que o maior número possível de semente ali se desenvolvessem nas suas raízes. Essa era a imagem que eles tinham em mente quando Jesus contava essa parábola. E depois de dizer a parábola, e convidar os seus ouvintes para atender ou para obedecer, ou seja, aplicar aquele ensino à vida prática deles, Jesus fica sozinho com os 12 e com alguns outros que estão ao seu redor, e eles lhe fazem perguntas acerca da parábola. Ou seja, eles não entenderam a história. É isso que o texto diz. E Jesus diz então para eles que eles, como discípulos de Jesus,
tem o privilégio de conhecer melhor o reino de Deus, ou o mistério do reino que ele chama aqui. O evangelho, que é o segredo agora revelado, pois Deus estava implantando o seu reino prometido, e o entendimento é dado para aqueles que respondem, ou seja, que creem e seguem, no caso aqui os discípulos. E Jesus complementa dizendo que aqueles que ainda não podem ver, ou seja, que estão fora, as coisas são ditas por meio de parábolas, de história. E Jesus assemelha a sua pregação aqui no verso 12, em parábolas, ao ministério de Isaías, que embora tenha conquistado alguns discípulos, também visava desmascarar a resistência do coração endurecido de muitos diante das advertências e dos apelos de Deus. E Jesus fecha esse diálogo com os discípulos no verso 13, sobre a importância de entender essa parábola e compreender todas as outras. Vão comigo no verso 13. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entenderam essa palavra? Como então compreenderão todas as outras? É como se a parábola do semeador fosse uma porta de entrada para o entendimento das outras parábolas, uma espécie de chave hermenêutica para o entendimento das outras palavras. Quem não compreender a sua mensagem não poderá alcançar o significado espiritual das demais. E Jesus mesmo conta a interpretação da parábola. Eu não precisaria gastar muito tempo aqui para explicar a parábola para os irmãos, porque Jesus fez isso, e graças a Deus foi Ele que fez, que comigo sairia com imperfeição. Mas antes de destacarmos a interpretação da parábola dada por Jesus, é importante ressaltar que ao ler a parábola, nós identificamos que ela descreve 3 personagens principais, ou 3 perspectivas: o semeador, a semente e os solos. O semeador, Jesus não identifica nessa parábola, não fala quem é. Nós poderíamos talvez dizer que seria o próprio Deus com sua mensagem para o mundo. Ele quer que as pessoas venham para o seu reino, entreguem a sua vida a Ele. Mas as sementes são identificadas para nós como a palavra de Deus. A mensagem de Deus, a palavra de Deus pregada, explicada, palavras de salvação, palavras de perdão, palavras de reconciliação. E os solos são os ouvintes, aqueles que ouvem a palavra de Deus. O solo que a recebe é que pode aceitá-la e fazer com que dê frutos, ou pode sufocá-la. E nessa parábola nós vimos que nós temos 3 solos infrutíferos. E nós temos eles em oposição a um que é frutífero. E o semeador é a figura que unifica. Os lavradores plantam sementes apenas para que deem frutos. Sem esse resultado, as plantas não servem para nada. E o texto nos apresenta alguns tipos de ouvintes da palavra de Deus. E o primeiro deles está aqui no verso 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Ele ouve a mensagem, mas ele é alvo da atuação de Satanás para que desvalorizem e rejeitem a palavra de Deus. Porque Satanás busca ativamente destruir a palavra antes que comece a crescer. Eu estava ontem pela manhã num encontro de pastores da nossa associação e me convidaram para ser o palestrante desse encontro. E o tema que me deram foram ataques à palavra de Deus na pós-modernidade, no tempo em que nós vivemos. E a primeira abordagem que eu fiz dentro dos pontos que eu desenvolvi é que o ataque à palavra de Deus é um ataque que começa o Satanás atacando as verdades da palavra de Deus. Porque quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, quando Satanás ali vestido da serpente, vestindo-se ali na serpente, vai falar com Eva, o que ele ataca? A palavra de Deus. Foi isso que Deus disse. Você não pode comer de nenhum dos frutos, tal, e é assim que ele vai.
atacando a palavra de Deus. O limite, estabelecendo um limite da palavra de Deus. Como se a palavra de Deus não fosse suficiente, como se a palavra de Deus restringisse, como se a palavra de Deus limitasse. E no diálogo que Satanás tem com Eva ali, ele diz, certamente não morrerão. E Deus havia dito que se comesse, morreria. Esse é um primeiro ataque que nós sofremos, queridos. Desde do jardim, e quando o homem é expulso, é um ataque à palavra de Deus, é negar a suficiência da palavra de Deus, é negar que a palavra de Deus é suficiente para fazer com que um auditório como esse se renda a Cristo Jesus. Existem pessoas, desde lá da queda, ou no mundo caído em que nós vivemos, todos nós estamos sujeitos a isso. Estamos ouvindo o ensino de Cristo, mas Satanás está atacando o nosso coração para que tal mensagem não tenha efeito em sua vida. E ele não vai dizer para você, como ele disse para Eva, certamente não morrerá. Ele vai dizer para você, não, isso aí é coisa lá da igreja, é eles que gostam. Isso não é para você. E o evangelho é pregado e você nunca acha que é para a sua vida, nunca é para a sua realidade de vida. E você escuta a exposição da palavra e você não se rende à palavra, porque você se rende à acusação do inimigo na sua mente, dizendo, isso não é para você. Você se torna um simpatizante da mensagem de Jesus. É alguém que acha lindo esse ambiente de amor que Deus produz em nossos corações. É alguém que gosta de ouvir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas que no fundo agrega outras coisas na sua vida, porque você acha que a palavra de Deus não é suficiente. E aí, durante a semana, sabe o que você faz? Espero que você não faça isso, mas o você faz é geral aqui. Mas vai lá ler um horóscopo. Porque a palavra de Deus não é suficiente para dizer como deve ser a sua vida. Você vai tirar um versículo da sorte para saber como vai ser seu dia. Então você vai ser mais crente. Você não vai para o horóscopo e você vai para a caixinha de promessa para buscar um versículo para o seu dia. E a gente vive nesse mundo como se a palavra de Deus fosse algo como sorte para a nossa vida. Qual é a sua sorte do dia? Querido, isso não existe. Isso é um ataque de Satanás nos nossos corações para não crer na suficiência do alimento que a palavra de Deus nos oferece. E isso torna as pessoas colocando Jesus como um não exclusivo em seu coração, indiferentes à mensagem, e não se comove, e se torna insensível ao Evangelho. Esse é um tipo, mas há um segundo tipo que Jesus apresenta para nós, e eu intitulo aqui como aquele que o coração que a palavra de Deus não criou raízes. É a semente que cresceu em terreno pedregoso. Ouve e recebe a palavra com alegria, porém não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo sem profundidade. A semente chega a brotar, mas não tem ali umidade suficiente para crescer e frutificar, raiz suficiente. Não tem espaço para a planta criar raízes e se alimentar. É aquela superficialidade disfarçada de compromisso verdadeiro. Ouvem a mensagem do Evangelho, têm um entusiasmo inicial por ela, mas às vezes não deseja uma verdadeira aceitação e compromisso. É um coração superficial que não frutifica. E isso pode ser expresso em nossa vida ou refletido na nossa vida quando nós deixamos de ler a Bíblia, de orar, de ter intimidade e conhecimento da palavra de Deus,
e tudo isso se torna superficial demais. E aqui eu não estou falando de mentes teológicas, pessoal. Eu estou falando de compromisso de ouvir a voz de Deus na palavra. Não tem raízes. Uma vida sem raiz, superficial, vive a sua vida cristã apenas nos rituais do culto de domingo, no protocolo da igreja e nas suas atividades. Mas uma vida de profundidade tem as marcas da fé, cresce no conhecimento de Deus. Nós, como igreja, temos procurado promover um ambiente em que a palavra de Deus crie raízes no seu coração. Semanalmente, estamos melhorando e queremos melhorar, disponibilizamos um devocional para que você faça isso lá na sua casa. E temos tido poucos feedbacks de como tem sido feito isso, de como tem sido lá na sua casa. E a minha pergunta é, será que a gente está comprometido mesmo em querer ler, em querer crescer juntos, em querer criar raízes no Evangelho? Porque isso nos leva ao terceiro tópico, é o coração que não tem a palavra de Deus como prioridade. São os corações ou as pessoas que, após ouvirem a palavra, esta é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela ilusão da riqueza. Não tem nem mesmo uma recepção inicial com entusiasmo ou alegria, mas ela permite que as preocupações, as riquezas, os prazeres dessa vida, a sufoquem facilmente a palavra, abafando ela no seu coração. É gente que até pode ter Jesus como seu Senhor e Salvador, mas trazem em seus corações amarguras. São legalistas, exigentes consigo mesmo e com os outros. É gente que às vezes não aprendeu a depender de Deus, mas de si mesmo. É um coração onde Deus já não é mais prioridade, ou talvez nunca foi, pois está dividido, está distraído. Ela quer servir a Deus, mas ao mesmo tempo ela está apegada ao mundo. Mas há um quarto tipo de ouvinte, o coração receptivo à palavra de Deus. E nós desejamos, e eu oro para que essa igreja seja cheia de pessoas que sejam esse tipo de ouvintes, a semente que cai em solo bom. Elas ouvem a palavra, elas aceitam, mas elas dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Não quer dizer que você vai ser um cristão perfeito, um crente excepcional, sem falhas, mas é uma reação de obediência, é uma reação de perseverança, que é fruto de um coração regenerado. As pessoas que creem em Cristo são salvas e sua vida comprova isso. São as pessoas que querem mudar de vida, que querem levar a mensagem adiante. São pessoas que querem se parecer com Jesus. Que querem viver o fruto do Espírito Santo. São pessoas que querem fazer parte do reino de Deus. São os verdadeiros seguidores de Cristo. Dedica a sua vida a servir a Deus. Querido, essa parábola, ela nos ensina de forma geral que o reino de Deus vem na medida em que a semente do Evangelho é semeada em todo lugar. O seu crescimento é impedido por Satanás, pelas vidas dominadas por pressões externas, ambições internas, mas uma colheita abundante está garantida, pois Deus está falando, e agora por meio de Jesus, chamando cada um daqueles ouvintes, chamando cada um de nós a ouvir e a frutificar. Pois frutificar é uma característica essencial do reino. Em Jesus, a semente ou as verdades do reino foram semeadas no coração de todas as pessoas. Essas pessoas precisam ouvir ou responder com fé, aceitando essas verdades. Mas o destino é determinado pelo tipo de solo que se tornam. Ou seja, se estão fechadas para as verdades de Deus, ou talvez aparentemente abertas, mas sem compromisso, superficialmente empolgadas, com coração mundano, ou se de fato serão seguidores que darão fruto.
A primeira atitude, queridos, que eu quero destacar, que esse texto nos desafia, é para nós sairmos da multidão e fazermos parte do grupo de seguidores, de discípulos de Jesus, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Estando perto de Cristo Jesus, de um relacionamento com Cristo Jesus, se aproximando de Cristo Jesus. Porque esse é o grande ensinamento, esse é o tema central dessa parábola: ouvir e obedecer à palavra de Deus. A grande questão para nós no tempo em que vivemos não é se nós ouvimos, porque nós ouvimos o tempo todo, na hora que você quiser, no formato que você quiser. Mas a grande questão para nós é se nós obedecemos e somos transformados por essa palavra. Hoje você não precisa parar horas para ler um livro inteiro da Bíblia. Se você fizer uma viagem longa sozinha e você colocar a Bíblia falada no Bluetooth do seu carro, você vai fazendo uma viagem ouvindo a Bíblia. Hoje você não precisa esperar o domingo para ouvir um pregador pregando a palavra. Você dá um YouTube, você vai escolher o seu pregador predileto e você vai ouvir a palavra de Deus. A grande questão hoje para nós é se nós obedecemos a palavra de Deus. Porque ouvir, acho que nós nunca ouvimos tanto igual nós ouvimos hoje. Mas acho que nós nunca deixamos de obedecer tanto igual nós estamos deixando de obedecer hoje. E esse é um tema que vai permear as parábolas que Jesus vai contar em seguida. Porque Jesus conta uma outra parábola, a parábola da candeia, e eu vou ser muito mais breve em cada uma delas, versos de 21 a 25. E ele diz assim: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não coloca num lugar apropriado, porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus ele continua se dirigindo aos seus seguidores e às multidões, e ele usa agora figuras diferentes para ensinar a mesma lição. Os corações férteis assemelham-se a lâmpadas luminosas. É a palavra de Deus que produz brilho nas vidas e estabelece sua influência nelas. A palavra é simbolizada pela semente e também pela lâmpada. E nessa parábola, Jesus fala do reino como uma candeia. O que é isso, né? Candeia é um pequeno recipiente ali de barro para queimar óleo, tipo de lâmpada daquela época, né, que iluminava ali um cômodo da casa. E ele diz que a candeia não pode ser escondida debaixo de uma vasilha, nem da cama, de forma que a luz não pode ser vista e não poderá ser apagada. Aquilo é claro para os ouvintes, meus irmãos. É como se eu dissesse para os irmãos aqui, ó, vamos apagar todas as luzes, vamos acender uma única luz e deixar debaixo do púlpito. Faz sentido? Não faz sentido. Se nós tivéssemos uma única luz aqui, ela teria que ficar onde? Em cima, talvez, do púlpito, para que ela pudesse iluminar o ambiente. E ele fala que o reino é essa candeia, que não pode ser escondida debaixo de uma vasilha, de uma cama. E ele diz que o que está oculto será revelado. A questão para nós é o que está oculto. Porque Jesus, a identidade de Jesus, a presença do reino de Deus entre os homens, mesmo o significado dos ensinamentos de Jesus ainda estão todos escondidos. Estão ocultos a fim de se tornarem, ou estão gradativamente se tornando conhecidos. E Jesus veio para ser revelado, não imediatamente, mas após um período de ocultamento.
e ele será revelado como Filho de Deus. O oculto será revelado, pois Deus trará tudo à luz e revelará o segredo àqueles que ouvem. E gradativamente os discípulos ganham uma percepção de quem Jesus é. Lembra que eu falei desde o início da série, capítulo 1 até o final do capítulo 8, Jesus está mostrando a sua identidade. O tema que percorre é quem Jesus é. E os discípulos vão ganhando essa percepção gradativamente. E eles só vão conhecer plenamente Jesus após a sua crucificação e ressurreição. E essa parábola, Jesus usa para esclarecer o que ele tinha dito lá nos versos 11 e 12. A lâmpada deve voltar a brilhar com todo o seu esplendor. Ela não pode ser colocada debaixo de uma vasilha, debaixo da cama, mas no velador. O mistério do reino deve ser revelado e não escondido. Isso vai acontecer. E aí você escuta isso e fala, meu Deus, o que isso significa para mim, para nós? Nós não podemos, queridos, receber conhecimento da palavra e guardar apenas para nós mesmos. Escondendo essa luz debaixo de uma vasilha, aqui que o texto diz, ou debaixo de uma cama, não faz sentido ter uma lâmpada escondida numa casa. A luz da verdade que nós recebemos não nos foi dada para ser retida, mas para ser proclamada. Nós temos essa missão de proclamar a verdade do reino para os outros. E às vezes a gente critica e fica dizendo, eu não faço porque a igreja não faz ações de evangelismo. Isso não tira a nossa responsabilidade de bolar boas ações de evangelismo. Mas nós devemos proclamar a mensagem do reino por onde o Senhor nos enviar. Nós andamos pelos mais diversos locais, queridos, que talvez a melhor estratégia de evangelismo que nós fizermos nessa igreja não vai alcançar. E repito, isso não tira a nossa responsabilidade, a nossa tarefa de fazer. Mas pelos mais diversos locais. É alguém chegar aqui na igreja, e não que isso tenha acontecido, mas é uma situação hipotética, e olhar assim e falar, uau, esse meu vizinho é daqui, que bênção. E não o inverso. Chegar na igreja e falar, uau, esse cara é daqui, essa igreja eu nunca quero fazer parte. E Jesus continua. E Jesus agora conta a parábola da semente. E ele traz novamente a imagem da semente, da agricultura. Ele oferece um encorajamento para aqueles que semeiam a palavra, principalmente quando os resultados são invisíveis. Olha o que ele diz. E ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então um grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. O que Jesus ensina nessa parábola é muito simples. O semeador faz a sua atividade diária de semear. Ele vai lá e planta. É o irmão Luiz que vai na chácara dele e planta alguma coisa lá. Eu imagino que ele deve ir todo final de semana lá com uma expectativa. Deixa eu ver como que está. Não gera, irmão Luiz, uma expectativa? Mas dá para fazer diferença? Dá para matar as ervas daninhas ali, alguma coisinha ali, mas não faz diferença. Se ele plantar um fruto ali que só dá frutas depois de 10 anos, não vai dar antes disso, a não ser que Deus faça algo excepcional ali. Pode antecipar um pouquinho, prolongar um pouquinho, mas tem um tempo. Porque o agricultor, ele não controla, ele pode até planejar, mas ele não controla a produção. Ele confia em Deus, que opera por meio de mistérios desconhecidos. Para o semeador, ele espera a natureza seguir seu curso. Ele sabe que ela pode demorar um tempo. O ponto central da história, queridos, é o fato de que Deus é responsável pelo crescimento do reino e não nós.
Estão linkando as parábolas? O semeador semeia. Os solos são diferentes. Aí Jesus para e fala assim, ó, sabe a semente? Também tem uma lâmpada, vocês devem brilhar. Ela não foi feita para ficar debaixo de nada, ela foi feita para iluminar. Iluminem. Multipliquem, reflitam quem vocês são em Cristo Jesus. Mas o que você fizer, você não pode fazer pelo seu esforço. Porque quem dá o crescimento é o próprio Deus. Como um agricultor, nós lançamos a semente e nós esperamos Deus, aquele que dirige o processo, produzir a colheita. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 3, 6, 7, ele vai usar essa imagem diante das divisões ali de Corinto, ele vai dizer assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Queridos, crescer pela pregação da palavra, crescer pelo evangelho, nós fazemos a nossa tarefa, mas nós dependemos do dono da igreja. Nós dependemos do dono da igreja. É diferente de criar estratégias de marketing. É diferente de criar inúmeras outras estratégias que podemos até usar como uma base para algum recurso específico. Mas a igreja sadia, ela cresce pela proclamação da mensagem, pela proclamação da palavra. E quem faz, aqueles que acrescenta, aqueles que vão sendo salvos, é o Espírito Santo de Deus que convence cada um do pecado, da justiça e do juízo. Nós não queremos crescer porque o pastor coloca as pessoas, adulam as pessoas e fala assim, vem fazer alguma coisa na igreja, meu irmão, para você ficar na igreja. Ele não fala isso, mas faz isso. Nós não queremos crescer porque nós usamos uma grande estratégia de marketing. Nós queremos crescer porque nós pregamos a verdade do Evangelho. E ao pregar a verdade do Evangelho, nós estamos sendo transformados por essa verdade. E nós refletimos essa verdade. E as pessoas chegam aqui, uau, que vizinho, que igreja, porque a verdade do Evangelho está sendo exposta. Nós precisamos da pregação do Evangelho para dar vida aos corações que estão mortos, ou um coração pecador que é morto, mas somente Deus pode fazer seu reino crescer. Somente Jesus, queridos, pode edificar a sua própria igreja. Somente Deus pode acrescentar aqueles que dia após dia vão sendo salvos pelo Evangelho. Isso não tira a nossa responsabilidade, mas isso nos conforta em saber que a nossa responsabilidade é anunciar e confiar naquele que governa as nossas vidas. Essa parábola nos lembra da responsabilidade da igreja de anunciar o Evangelho, mas que os resultados da proclamação do Evangelho de Cristo pertencem a Deus. A nós cabe a obediência e continuar anunciando. E Jesus conta a última parábola, e com isso eu encerro. E aí ele olha para aquele público e ele diz assim, com quem então compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? E ele desafia os seus ouvintes a pensarem à medida que ele prossegue e diz assim, é como um grão de mostarda, que quando plantado é a menor semente de todas. No entanto, plantada ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. O grão de mostarda aqui utilizado por Jesus é um símbolo proverbial daquilo que é pequeno e insignificante. Estudando o texto e lendo alguns autores, um deles dizia que na verdade o grão de mostarda não é a menor de todas as sementes. A menor semente é a semente da orquídea. Eu não sei se isso é verdade e eu não tenho gabarito suficiente para contestar o autor. Irmão Luiz, verdade? Então, ó, eu estou no autor e no irmão Luiz. Então, se você achar alguma coisa, depois a gente conversa. Mas o fato aqui é que isso não está dizendo que o que Jesus falou é uma mentira. O Jesus está usando uma hipérbole. Jesus está usando uma figura de linguagem de exagero para destacar que algo pequeno e insignificante pode se tornar algo grande.
A ideia é que algo tão pequeno, uma semente plantada, cresce e se torna uma hortaliça muito grande. O ponto da parábola é que, embora o ministério de Cristo não tenha recebido grande atenção a princípio, sua mensagem e influência cresceriam grandemente. E nós vemos isso no próprio ministério de Jesus, nos textos que nós já percorremos. A princípio é descrito como alguns poucos seguidores, e agora é descrito como uma grande multidão que para ouvir os seus ensinamentos. E nós sabemos que ele chega até nós. Esse reino, que parece ter um começo insignificante, foi introduzido por Jesus, desprezado e rejeitado por aquele povo. Foi introduzido por 12 dos seus discípulos, que eram pessoas de pouca expressão, que anunciaram a verdade. E virá o dia em que sua verdadeira grandeza e poder serão vistos pelo mundo inteiro. E nós, como igreja, hoje, queridos, somos o agente desse reino. O texto termina ressaltando mais uma vez que Jesus utilizando uma hipérbole aqui, outra vez uma figura de exagero, dizendo assim, que ele ensinava por parábolas, para ilustrar verdades, para estimular pensamentos e despertar a percepção espiritual daquelas pessoas. O povo em geral não estava pronto para receber a plena verdade do Evangelho. E o texto diz que quando Jesus estava sós com os seus discípulos, ele explicava para eles de modo mais específico, uma vez que até os seus discípulos tinham dificuldade para entender. Eu quero caminhar para a conclusão que nós falamos aqui em 40 minutos, 4 parábolas. Nós já falamos que aquele povo tinha uma expectativa do Messias, eles esperavam um rei conquistador que destruiria os seus inimigos, colocaria o mundo nas mãos de Israel. E Jesus chega ali e vem não apenas para trazer o reino, mas para apresentar a realidade do reino. E a realidade do reino que Jesus apresenta é diferente da expectativa daquele povo. Ele veio para ser um servo sofredor, para trazer um reino espiritual que exigia dos seus seguidores humildade e uma vida de santidade. E isso é uma verdade para nós hoje, queridos. Nós temos uma expectativa a respeito da religião, nós temos uma expectativa a respeito de Jesus, nós temos uma expectativa a respeito da igreja. Mas um fato que é uma verdade, é que a única maneira que nós podemos entrar nesse reino de Jesus, não é pelas nossas expectativas, é crendo em Jesus e nos tornando semelhante a Cristo e segui-lo diariamente. O reino é o humilde Jesus e só entra nele ouvindo e crendo. Queridos, você não entra nesse reino porque você deu o dízimo aqui. Você não entra nesse reino porque você veio um mês inteiro batendo carteirinha na igreja, embora tudo isso são questões importantes. Você entra nesse reino, porque você ouviu a mensagem e porque você creu na mensagem. Nós precisamos nos examinar à luz da palavra de Deus, ou melhor, permitir que a palavra nos examine e avaliar se de fato nós somos receptíveis ao reino. Pois a nossa receptividade determina se haverá frutos do reino em nossas vidas. Porque o convite para nós é ouvirmos a mensagem, recebermos e crermos na mensagem e colocar em prática o ensino da mensagem que foi transmitida por Jesus. E aqueles que ouvem e creem, recebem um convite da parte de Jesus.
é o convite de lançar a semente com Cristo. E na companhia de Cristo Jesus, fazer discípulos de todas as nações. Como termina o Evangelho de Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado para vocês. Essa é a nossa tarefa. Ouvir a mensagem, crer na mensagem e colocar em prática a mensagem. E vivendo em obediência, refletindo essa mensagem, fazendo discípulos de Cristo Jesus. Isso não é tarefa somente do pregador. Isso é tarefa de cada um de nós, queridos. Fazer novos discípulos. Mas eu quero fechar ressaltando que o crescimento do reino não depende também de nós. Ele está sob o controle de Deus. Nós somente fazemos a nossa parte. E a grande questão para nós aqui é: será que nós estamos muito dentro de nós mesmos, nós, indivíduo? Ou será que nós estamos preocupados com o reino de Deus? Vivendo esse evangelho. Queridos, por melhor que seja a estratégia que a gente faça, e eu gostaria que a gente tivesse condições de ainda fazer grandes impactos evangelísticos aqui em Calcaia, começar a fazer isso. Mas às vezes, e tenho certeza disso, que o evangelho só vai entrar lá na sua empresa, porque você está lá. Não é porque nós fizemos alguma coisa. E eu não estou falando para você, como já disse aqui em outras ocasiões, sendo um chato, cumprimentar o cara do trabalho, graça e paz, porque ele não vai entender isso, a não ser que ele seja um cristão. O que eu estou dizendo é para você não pedir um momento de oração antes de uma reunião se você não tem espaço para isso no seu trabalho. Porque ali não é um ambiente disso. As pessoas, à medida que possam abrir, eu já vi portas serem abertas para que isso aconteça. Mas se não for, e se não tem essa possibilidade, a forma dele enxergar o evangelho ali é a sua vida, meu querido. É as conversas, é o seu testemunho. É quando ele escuta de alguém pular fora desse casamento e você vai lá e fala para ele: não, insiste mais um pouquinho, busca ajuda. É quando ele escuta e fala assim: realmente não tem mais jeito para a sua situação mesmo, e você é mais um que fala: não tem mais jeito não. Mas ele escuta e fala para você: tem solução. Se você andou errado na sua vida até agora, há alguém que pode mudar a sua vida, porque mudou a minha, e esse alguém é Cristo Jesus. E quem vai fazer isso, queridos? É você. Somos eu, por caminhos que Deus nos coloca para andar. Com clientes que nós conversamos, com fornecedores, com alunos, com parceiros de trabalho, colegas de trabalho. São nesses ambientes, queridos, que nós vivemos. É convidando e tendo coragem de dizer: vamos lá na minha igreja, não tendo vergonha, porque ele conhece a sua vida e sabe que se chegar aqui, talvez ele não vai querer estar aqui, mas vamos lá na minha igreja. É assim que o reino cresce, queridos, é assim que a semente é lançada, e todos nós temos essa responsabilidade, eu e você, de lançar. E os solos nós não sabemos quais são. Tem aquele sim que Satanás vai dizer: não acredita nisso. Tem aquilo que a riqueza vai sufocar. Tem aquele que não vai criar raiz. Tem aquele que vai se esconder debaixo de uma mesa. Mas tem aqueles que é como esse grão de mostarda, que é uma pequenininha fé,
mas que vivem uma vida com Deus, que as pessoas olham e falam, uau. E através desse pequenininho grão, outros se achegam e se rendem a Cristo Jesus. E aí a gente dorme tranquilo, como na parábola antes do grão de mostarda, sabendo que o crescimento do reino depende de Deus. E aí a gente olha e fala assim, nossa, eu preguei para o meu colega lá de trabalho, e ele nem vai ser membro de Calcaia do Alto. E eu, como pastor da igreja, queridos, de verdade, fico feliz em saber que você está acrescentando e colaborando com o crescimento do reino. Porque talvez ele mora lá em outro lugar e não vai ser aqui que ele vai congregar. Mas eu sei que eu compartilhando com um discípulo aqui, alguém da nossa igreja, alguém está vivendo um evangelho e testemunhando de Cristo Jesus. Isso é o reino. Que esses discípulos entenderam. E espalharam essa mensagem. E mensagem essa que chega para mim e para você hoje. E que talvez ficou retida aqui num coração. Ou tem ficado retida em 4 paredes. Ou tem ficado simplesmente retida num nome de uma denominação. Mas o reino é muito maior do que isso, queridos. Eu amo a minha denominação. Eu amo as 4 paredes da igreja. Mas o reino é muito maior do que isso. Vamos ficar em pé. Quero orar com você. Ouvir, crer e colocar em prática. Pai, obrigado pela tua palavra. Palavra exposta nas nossas limitações, na imperfeição de um pregador, ó Pai. Mas palavra que é muito maior do que qualquer pregador. Palavra que é a revelação do Senhor para nós. É o Senhor se tornando conhecido em nosso meio. Mostrando quem o Senhor é, o seu desejo para a sua igreja. Ouvir, obedecer. Anunciando essa mensagem do Evangelho. Transforma os nossos corações, ó Pai. Transforma o meu coração. Para que eu tenha prazer em falar do teu amor. Da tua graça que me alcançou. Que me transformou. Para que os meus diálogos conduzam as pessoas para Cristo Jesus. Para que eu lance sementes. Mas prepara bons solos. Para que a semente cresça. E dê frutos. Não permita que guardemos essa luz nas 4 paredes desse endereço, ó Pai. Mas que essa luz brilhe. Que a semente seja lançada por onde o Senhor nos enviar. E que ela cresça. E que ela floresça. E que as pessoas descansem, cada um de nós tranquilo. Porque sabemos que é o Senhor que acrescenta aqueles que vão sendo salvos. Se há alguém aqui nessa noite que nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que nessa noite seja um bom solo. Que o teu Espírito Santo are esse solo, ó Pai, para que ele escute a palavra e para que ele entenda o seu evangelho e se renda a Cristo Jesus. Mas se há solos aqui, se há corações aqui que têm resistido à sua vontade para as nossas vidas, que o teu Espírito Santo nos quebrante, para que nós nos rendamos ao Senhor e à tua palavra. Mexe com as nossas vidas, ó Pai. Mexe com a nossa igreja, para que a gente cumpra e viva a tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A vida se manifestou como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou
se cumpriu. Palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não venceu.